Sabe a diferença entre controle de mudança e plano de contingência? Não? Então relaxa que esse é o vídeo de hoje, vou tratar um pouquinho sobre esse tema. Não esquece, antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá esse feedback para nós e compartilha esse conteúdo nas suas redes. Vamos junto então? Então bora lá, roda a vinheta. Bom, o tema de hoje então é a diferença entre o controle de mudança e o plano de contingência. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês, cada um o que significa, aonde é utilizado, como utilizar e se eles podem ser trabalhados de maneira conjunta ou não. Tá? Antes de começar, só um recadinho rápido. Algumas pessoas já me perguntaram o que a assessoria do Grupo Qualifica faz. Então nós somos assessoria em logística farmacêutica, tá? Nós trabalhamos tanto na parte da regularização da sua empresa, seja para montar a sua empresa, seja para se adequar a alguma nova norma, seja para um processo de auditoria interno e também na parte dos serviços, né? Então todos os serviços de mapeamento, monitoramento, qualificação térmica, qualificação de transporte, tudo isso nós entramos para te auxiliar. Então se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente pode resolver para você. Tá? E um segundo recadinho só, deixando em aberto aí que o nosso curso lá na Hotmart continua rolando, curso Como Reduzir os Custos com a RDC 430, aumentando a qualidade. Se quiser mais detalhes, fala comigo que eu te explico. Bora lá então? Então, vamos lá. Para começar, o controle de mudanças, o que ele é? Ele é uma ferramenta, tá? Muito necessária, que precisa ser documentada, como todos os processos da qualidade, que entra na parte da gente realizar uma alteração em algum processo, tá? Essa alteração, ela pode ser vinculada a um procedimento operacional padrão, né? Ela vai impactar nisso, pode ser num processo de validação, pode ser na alteração da estrutura de um layout de um armazém, enfim, tem vários aspectos que ele pode ser utilizado, tá? O controle de mudanças, ele não é uma coisa tão simples de ser implementada, não é rápido. Eu quero mudar isso aqui, pronto, vou colocar numa documentação e acabou. Não. Existem vários passo a passo aí, várias etapas que precisam ser seguidas para a gente conseguir realizar de fato esta mudança. Não vou entrar no mérito de todas as etapas, porque aí o vídeo vai ficar com 200 minutos, mas o principal, que é meio que um padrão que eu sempre venho falando nos meus vídeos, nos conteúdos, são os mapeamentos do processo. No mapeamento desse processo, você vai avaliar 3 pontos fundamentais. Se há a necessidade dessa mudança, qual o impacto dessa mudança e qual o risco que essa mudança vai trazer para o meu processo. Então, mapeando todo esse processo, você consegue esse diagnóstico muito mais assertivo para você seguir em frente, tá? Feito isso, já tem toda essa análise, esse diagnóstico feito, é legal você montar uma equipe multidisciplinar para debater e discutir essa mudança, se ela é viável ou não para toda essa equipe, né? Pensando em prol da empresa, tá bom? Feito toda essa aprovação da empresa, dessa equipe, tudo, aí a gente vai para o plano de ação, né? Então são todas as medidas necessárias para esse controle de mudança. Feito todo esse plano de ação, a gente executa e no final de tudo nós monitoramos toda essa mudança feita, né? É aí que a gente chama da verificação contínua do processo. A verificação contínua do processo você vê que uma coisa leva a outra, né? A verificação constante e contínua do processo vai trazer aí o seu diagnóstico de realmente ser necessário essa mudança ou não, tá? Então o resumo da ópera é isso. Gente, eu trouxe um resumo realmente. Se a gente for falar sobre controle de mudanças, vai dar um conteúdo muito extenso. Então isso aqui é para ter um norte para vocês, combinado? E aí a gente vai então para o segundo item, que é o plano de contingência, né? O plano de contingência ele já é uma ferramenta que você vai utilizar para desvios do seu processo. Só que são desvios que você vai calcular antes, tá? Então já é um plano feito pensando em possíveis falhas no seu procedimento. Então ele é um plano alternativo, tá? E auxiliar, né? Que você vai recorrer a ele quando houver algum problema. Os pontos principais aí do plano de contingência, para a gente ter noção, primeiro que você vai encontrar ele
na maioria das vezes, esmagadoramente falando, nos POPs, né, nos procedimentos operacionais padrão. Como, por exemplo, um POP de transporte, onde eu falo sobre um plano de contingência para a excursão de temperatura de um medicamento termolável. Tá? Então isso é um exemplo clássico aí que a gente tem agora com a 430 mais ainda, né? As pessoas me procuram em relação a esse tipo de plano de contingência para esses POPs, tá? Então ele é fundamental que esteja bem exemplificado nesse ponto. Os dois pontos principais que o plano de contingência vai te ajudar no seu procedimento é a organizar o seu sistema quando houver esses desvios. Então você vai ter algo bem documentado, tudo, de uma maneira mais completa, tá? Dentro dos padrões exigidos da qualidade. E além de organizar, ele orienta, né? Então, através da documentação, ele é um guia orientativo, por caso, vamos supor, hoje você sabe, você está na empresa, você tem um plano de contingência feito na sua cabeça, se der desvio de temperatura, eu vou acionar o fornecedor tal, eu tenho um cross-dock para fazer tal naquele transporte, não. Se você saiu da empresa e não tem isso documentado, como que a outra pessoa que vai entrar depois de você vai saber o que fazer se houvesse desvio de temperatura? Então, ele entra nesse ponto, ele te ajuda a te organizar e a orientar em relação ao que deve ser feito ou não, tá? Aí vocês me perguntam, Lucas, beleza, e no caso de um estado de calamidade pública, que é o que nós estamos enfrentando agora, né? O caso da pandemia e da Covid-19. Ele entra como um plano de contingência? Sim, entra como plano de contingência, mas eu vou explicar melhor em que existem níveis hierárquicos diferentes para a gente identificar o plano de contingência ele no micro, né, a versão simples dele, e o macro, tá? Então, por exemplo, se a empresa se preparou para uma eventual pandemia, mas ela se preparou apenas para alguns tipos de procedimento, para algumas áreas operacionais que não envolvem todos os setores, ou seja, ela está sendo tratada no micro, né? Ela está sendo tratada individualmente ali e ela não é generalizada para a empresa, ela não tem todo um procedimento completo. Ele entraria como um plano de contingência simples. Agora, se a empresa se estruturou de uma maneira completamente adequada para todos os setores estarem falando a mesma língua num eventual estado de calamidade pública, aí a gente entra em um outro contexto que chama o BCP, tá? BCP é o Business Continuity Plan, ou Plano de Continuidade de Negócios. Esse termo foi uma novidade para mim, né? Recentemente eu conheci esse termo na palestra do professor Kleber Fernandes, uma palestra que ele deu para o CRF de Goiás, muito interessante, por sinal. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse tema, mas eu não vou me estender aqui, porque senão a gente vai passar muito aí do nosso propósito. Quem sabe aí eu agendo uma live aí com o professor Kleber, a gente falou numa última das entrevistas que eu fiz com ele de fazer essa live, quem sabe a gente consegue trazer para vocês. Mas, retomando o nosso raciocínio, só para concluir, né, o controle de mudanças e o plano de contingência, como eu falei lá no começo do vídeo, eles podem em um determinado momento ser complementares. Como? Né? De que maneira? E eu vou explicar um exemplo, tá? Bem fictício, mas que obviamente pode ter na realidade, mas é mais como um exemplo para vocês. Então vamos supor que a gente precisa fazer a alteração do fluxo operacional do recebimento de um armazém, tá? Então, alteração desse fluxo, ele vai ser necessário um controle de mudança, tá? Se eu estou alterando todo o fluxo operacional, isso pode impactar no meu processo, pode gerar algum risco, então eu preciso avaliar, analisar todo esse risco, e se há realmente essa necessidade ou não. Se houver, então, um controle de mudança, ele deve ser feito ao mesmo tempo o plano de contingência, por exemplo, para rotas de evacuação desse recebimento no armazém, certo? Então você vê que eles são nesse ponto complementares. Interessante, né? Um outro exemplo rápido que eu posso dar são rotas de contingência. Rotas de contingência são rotas elaboradas para planos de contingência, certo? Legal. Geralmente elas são utilizadas no caso de uma rota, a rota principal está passando por um período que tem muito índice de furto, de roubo, paralisações, como foi o caso da greve dos caminhoneiros. Tudo isso leva a gente montar
o plano, que são as nossas rotas de contingência. Agora, e no caso da rota principal, ser necessário ela deixar de existir, e aí a rota de contingência que vai se tornar principal. Mais uma vez a gente usa aquele raciocínio de mapear o nosso processo e avaliar o impacto disso, a real necessidade e analisar o risco. Então tudo isso engloba controle de mudanças, certo? E aí eles também falarem uma mesma língua mais uma vez nesse exemplo. Interessante, né? Então você vê que nada é congelado, tudo a gente pode trabalhar pensando em prol da qualidade mesmo. O raciocínio crítico vai falar sempre além de tudo. Não existe certo, não existe errado. Existe um raciocínio crítico para você desenvolver seu processo. Combinado, galera? É isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar seu like no vídeo, curtir o canal, se inscrever no canal, dar esse feedback para nós, compartilhe esse conteúdo nas suas redes. E é isso. Obrigado mais uma vez. Valeu e tchau!